Boa tarde, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo na aula anterior. Nós terminamos na parte de funções hiperbólicas, né? E hoje a gente vai começar o nosso curso de cálculo propriamente dito, que hoje a gente começa com o conceito de limite e continuidade. Tá bom? Mas eu queria terminar de falar sobre funções hiperbólicas, porque é um tema que vai estar na tua prova de sexta-feira, tá? Então, só lembrando, na prova de sexta, vem os conteúdos das 2 semanas, semana passada e essa semana. Semana passada nós vimos trigonometria, exponenciais, logaritmos e funções hiperbólicas. E essa semana a gente vai iniciar o conceito de limite e continuidade, tá bom? Então, tudo isso deve vir na tua prova, tá? E a prova de sexta-feira de vocês vão ter um tempo de 1 hora de prova. Na prova passada vocês tiveram 40 minutos, porque era só para uma semana, então era menos coisa a ser cobrado, né? Essa semana tem mais coisas, então naturalmente vocês vão ter um tempo a mais. Então, eu acho que eu nem avisei isso, Milk, mas eles vão precisar de 1 hora de tempo. Eu acho que eu mandei no e-mail, né? Para essa prova, tá? A prova tem... acho que tem 4 questões. São questões bem simples, se você entender os conceitos e souber calcular um logaritmo, um seno, um cosseno, a imagem de uma função hiperbólica, você não vai ter maiores dificuldades. Mas tem que treinar, tem que relembrar o que a gente estudou, tem que resolver exercícios, tem que abrir o livro, só assim que a gente treina, tá? A matemática é uma coisa que você só aprende treinando, não adianta tu assistir a aula só, aí deixar para fazer a prova. Olha só os exemplos que eu fiz aqui. Não adianta. Tem que sentar a bunda na cadeira e bater cabeça, tá? Só assim que a gente aprende. Então, na aula anterior nós falamos sobre as funções hiperbólicas, né? Eu falei de onde a gente pode derivar elas, pode encontrar elas, né? Vem de uma hipérbole, tá? Assim como as funções circulares vêm do círculo trigonométrico, enfim. Mas as definições básicas delas são essas, tá? São funções que derivam das combinações das funções e elevado a x e e elevado a menos x. A seno hiperbólica, você pega e elevado a x, soma com a e elevado a menos x, divide por 2, e a seno hiperbólico você subtrai, né? A diferença entre elas é esse sinal. Essas são as básicas. E a partir delas você pode definir tangente hiperbólico, que é seno hiperbólico por cosseno hiperbólico, igual como a gente define para as funções circulares. O que é a tangente nas funções circulares? É o seno pelo cosseno. O que é a secante? É 1 sobre o cosseno. O que é a cossecante? É 1 sobre o seno. E assim por diante. Tá? A mesma coisa você faz para essas funções. Tá? Mas essas duas são as básicas. Vamos ver esses exemplos. Tá? Fazer esses exemplos. Quero verificar que o cosseno ao quadrado de x, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x dá 1. Quero calcular esses dois valores e quero calcular essa soma. Tá? Essa daqui eu deixei como dever de casa para vocês, não sei se vocês fizeram, tá? Vamos fazer agora. Eu quero mostrar que isso aqui é verdade. Eu quero mostrar que o cosseno hiperbólico ao quadrado mais o seno hiperbólico ao quadrado dá 1. Então, vou partir daqui, vou fazer as contas e vou ver se eu chego no 1. Tá? Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x. Tá? Quanto que é isso aqui? Bom, o que é o cosseno hiperbólico? É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então tem que elevar isso aqui ao quadrado. Tá bom? Menos, o que é o seno hiperbólico? É e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Aí eu tenho que elevar isso aqui ao quadrado. Aí eu tenho que fazer essa conta e ver se isso vai dar 1. Tá? Vamos verificar. O 2 aqui no denominador vai ficar 4. Porque 2 ao quadrado é 4. Tá? E agora eu vou trabalhar aqui. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. É aquilo que a gente já conhece, né? Quando você tem a mais b ao quadrado. O que é isso? É a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Né? Usando os produtos notáveis lá do ensino básico.
Tá? Então isso aqui vai ser e elevado a 2x, porque é e elevado a x ao quadrado. Fica e elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro, e elevado a x, vezes o segundo, e elevado a menos x, mais o quadrado do segundo. Deixa eu diminuir aqui a escrita, senão não vai caber aqui. E elevado a 2x, mais 2 vezes e elevado a x, vezes e elevado a menos x, mais e elevado a menos x ao quadrado, ou seja, menos 2x. Tudo isso sobre 4. Tá bom? Menos, agora eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que quando eu tenho a mais b, aqui é mais. E quando eu tenho a menos b, aqui é menos. Então vou usar o segundo produto notável, quadrado da diferença. Então fica o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo sobre 4, né? 2 ao quadrado é 4. Tá claro até aí? Tá? Então isso aqui vai ser... Observem que e elevado a x vezes e elevado a menos x, produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar menos x mais menos x, dá menos x, desculpa, vai ficar x mais menos x. X mais menos x, que dá x menos x, que dá 0. No expoente. Então fica e elevado a 0, que dá 1. Tá bom? Então isso aqui dá 1. E aqui também dá 1. Tá bom? Então vai ficar e elevado a 2x mais 2 mais e elevado a menos 2x menos e elevado a 2x menos com menos mais 2 vezes 1 dá 2, menos com mais menos e elevado a menos 2x. Tudo isso dividido por 4. O denominador é comum. Tudo bem? Aí dá para cancelar um bocado de coisa aí, né? Dá para cancelar esse com esse. E dá para cancelar esse com esse. Sobrou 2 mais 2, que dá 4. Sobre 4, que dá 1. Tá? Então, de fato, se eu pegar o cosseno hiperbólico, elevar ao quadrado e subtrair do quadrado do seno hiperbólico, dá 1. Isso para qualquer valor de x. Observem que foi para um x qualquer. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, item B. Eu quero seno hiperbólico de 0. Bom, mas o seno hiperbólico de alguma coisa é e elevado a essa coisa menos e elevado a menos essa coisa sobre 2. Né? Porque a definição de seno hiperbólico é essa. Seno hiperbólico de x, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? Então eu estou só substituindo o 0 no lugar do x. Isso aqui vai ficar e elevado a 0 é 1, menos e elevado a menos 0 é o mesmo que e elevado a 0, que dá 1. Então fica 1 menos 1, que dá sobre 2. Isso aqui dá 0, né? Porque aqui vai ficar 1 menos 1, 0 sobre 2 dá 0. Beleza? Então, seno hiperbólico de 0 é 0. E o cosseno hiperbólico de 0 é e elevado a 0 mais e elevado a menos 0 sobre 2. Isso aqui dá 1 mais 1 sobre 2. Que dá 1, né? Porque vai ficar 2 sobre 2 dá 1. Tá bom? Então, o seno hiperbólico de 0 dá 0, o cosseno hiperbólico de 0 dá 1. Observe que coincide, né? Com o cosseno e o seno trigonométrico. Circular, melhor dizendo, né? O seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1 também, tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Não? Letra C. Eu quero calcular o cosseno hiperbólico do log natural de 10 mais o seno hiperbólico do log natural de 10. Tá? Antes de fazer, substituindo direto o log natural, eu vou verificar quanto que dá essa soma aqui, ó, cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x. Quanto deve dar isso? Ah, bom, isso aqui vai ser assim, ó,
Cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E o seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Certo? Observe que os denominadores são comuns. Então, posso manter aqui eles. E aqui é mais, então vai ficar e elevado a x mais e elevado a x. Dá 2e elevado a x. E aqui vai ficar mais e elevado a menos x menos e elevado a menos x, que eu posso cancelar. Porque mais e menos aqui dá menos. Cancela isso com isso. Então ficou 2e elevado a x sobre 2, que simplificando dá e elevado a x. Então olha que bacana. Se eu pegar o cosseno hiperbólico de alguma coisa e somar com o seno hiperbólico dessa mesma coisa, dá e elevado a essa coisa. Isso significa que, se eu quero calcular o cosseno hiperbólico do log natural de 10 mais o seno hiperbólico do log natural de 10, eu acabei de ver que essa soma dá e elevado a esse argumento, que é o log natural de 10. Tudo claro? Tudo bem? Bom, mas isso aqui eu posso usar a propriedade do logaritmo, e quando essas duas bases são iguais, o resultado é o logaritmando. Lembra da aula passada que nós falamos? Tá? Então isso aqui é 10. Pronto. Tá? Só relembrando, para quem não lembra, quando você tem a elevado ao log natural de alguma coisa, isso aqui dá essa coisa. E quando você tem log natural, desculpa, não é log natural, log na mesma base aqui, né? Na base A. Isso, agora. E quando você tem log na base A de A elevado a x, isso aqui também dá x. Tá? Essas duas propriedades aqui, elas provêm lá da lei do cancelamento das funções inversas, tá? Que nós vimos na aula anterior. Tá bom? Então, por isso que aqui, ó, e elevado ao log natural de 10, a base ln de x é log na base e de x, tá? Uma observação. Então, essas duas bases aqui coincidem. Então, o resultado é esse número, 10. Belezinha? Tá bom? Então, era isso que eu queria relembrar. E aí tem alguns outros exercícios aqui para vocês, que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Aqui no slide. Veja se vocês conseguem fazer esses aí. Os dois primeiros eu já fiz, né? Aqui são algumas aplicações das funções hiperbólicas, tá? Eu já falei sobre essa primeira, né? Quando você tem duas hastes e um fio pendurado entre elas, a curva que esse fio ou essa corda, alguma coisa do tipo, esse cabo descreve, é uma função desse tipo, que é dada por um cosseno hiperbólico. A velocidade de uma onda aquática, por exemplo, é uma função, ela pode ser modelada por uma função que varia de acordo com uma tangente hiperbólica, a velocidade de uma onda aquática. Então tem muitas aplicações dessas funções, tá? E aqui uma proposição sobre algumas propriedades das funções hiperbólicas, tá bom? Essa primeira propriedade significa que a função seno hiperbólica é uma função ímpar. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre funções ímpares e funções pares, tá? Segunda propriedade indica que a função cosseno hiperbólico é uma função par. Essa daqui a gente demonstrou no item A. Essa daqui é similar à das funções circulares. E aqui é o seno hiperbólico da soma e o cosseno hiperbólico da soma. Tá? Nós temos essas relações para as funções circulares também. São mais ou menos similares a elas. Tá? Bom, mas o que eu quero falar mesmo na aula de hoje é o nosso início do conceito de limite e continuidade, tá? Que é propriamente a nossa aula de hoje. Eu quero iniciar essa ideia de limite falando desse probleminha aí, ó. Olha só,
O problema é o seguinte, se x tende a 1, deixa eu logo te explicar o que vai significar essa palavrinha. X tender a alguma coisa. X tender a um valor significa que o x está se aproximando desse valor cada vez mais. Tudo bem? Então, quando eu olho aqui na reta real, o 1 está aqui. Então, quando eu digo que o x tende a 1, significa que os valores de x estão se aproximando de 1. Mas não só por um lado, e sim por ambos. Então, significa que eu estou pegando x assim, por exemplo, x igual a 2, x igual a 1,5, x igual a 1,1, x igual a 1,001 e assim por diante. Eu estou tomando os valores de x cada vez mais próximos de 1. Tanto por aqui, quanto por aqui. Por aqui seria tipo assim, x igual a 0, x igual a meio, x igual a 0,9, x igual a 0,999, x igual a 999 e assim por diante. Tá claro isso? Tá? E aí eu vou indicar isso com a seguinte notação. X, setinha para 1. Isso aqui significa que x tende a 1. Tudo bem até aí? Então a pergunta, o problema diz o seguinte. Se x tende a 1, ou seja, se x se aproxima cada vez mais de 1, os valores de f de x, a função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1 se aproximam de algum número real? Eu quero saber. Quando eu faço o x se aproximar de 1, x são os valores do domínio da função, né? Então, quando os valores do domínio da função se aproximam de 1, a função, as imagens da função se aproximam de algum número, é isso que eu quero saber. Tudo bem? Ficou claro o que eu quero? Vamos olhar para o gráfico dessa função? Observe, do jeito que essa função está escrita, eu não sei esboçar o gráfico dela. Mas a gente já viu nas primeiras aulas que a gente consegue encontrar funções equivalentes a ela, no caso é essa função f, mas que elas podem diferir por alguns pontos do domínio, por exemplo, né? Porque quem é o domínio dessa função? Os reais menos o 1, sim ou não? Domínio de f são os reais, com exceção do 1. Mas isso aqui eu não posso reescrever assim, ó. Isso aqui é o quadrado da diferença. Desculpa, é a diferença de quadrados. Então, usando o produto notável, isso aqui é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Concorda? Tudo bem? Estou usando aquele produto notável assim, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Tá bom? E agora, para os valores de x diferente de 1, eu posso cancelar isso aqui e aí eu obtenho a função x mais 1. O que isso significa? Significa que a função f de x ela é equivalente à função x mais 1 obedecendo esse domínio. Essa aqui do jeito que está, eu não sei como é que esboça o gráfico dela, mas essa eu sei. Essa é fácil. O gráfico dessa aqui é assim, ó. Aqui é menos 1, que é a raiz dela. Aqui é 1, que é o coeficiente linear dela. Então, se eu colocar a linha assim, bonitinha, pontilhada, eu estou esboçando o gráfico dessa função. Mas não é dessa função que eu quero dessa, obedecendo o domínio dela. Então, bem aqui no x igual a 1, tem um buraquinho aqui, ó. Uma bolinha aberta. Tudo bem? Então, esse é o gráfico da função f. Alguma dúvida até aí, gente? Tudo bem até aí? Tá. Então, olha só. Agora, vamos olhar só para o gráfico da função.
Quando eu tomo os valores do domínio da função se aproximando de 1, tendendo a 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores, as imagens da função f, elas se aproximam de quem? De 2. Concorda? Eu venho andando aqui, ó, eu pego um ponto aqui, está aqui a imagem desse ponto. Aí eu pego um outro ponto mais próximo do 1, está aqui a imagem dele. Aí eu pego um outro mais próximo ainda do 1, está aqui a imagem dele. Mas eu nunca chego no 1, né? Porque o 1 não está no domínio da função. Aí eu venho agora pelo outro lado, pego esse aqui, a imagem da função está aqui, ó. Pego esse outro aqui, a imagem da função está aqui. Pego um mais próximo ainda. Observe que as imagens estão se aproximando de 2. Então a gente vai dizer que, intuitivamente ainda, a gente vai dizer que o limite da função f, quando x tende a 1, é 2. Por quê? Porque quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, os valores da função se aproximam de 2. Tudo bem? Então, intuitivamente, essa não é a definição, mas é só uma ideia, por enquanto, intuitiva, para a gente entender esse conceito. Intuitivamente, dizemos que o limite de f, quando x tende a 1, é 2. E escrevemos o seguinte: qual é a notação que eu vou utilizar? Vou usar a seguinte notação: limite LM, embaixo da palavra, da sigla LM, eu vou colocar x setinha 1, para indicar que o x está tendendo a 1. Da função, qual é a função que nós estávamos trabalhando? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, o limite da função, quando x tende a 1, é 2. Por quê? Porque os valores da função se aproximam cada vez mais de 2 quando o x se aproxima de 1. Pela direita e pela esquerda. Diga. Sim, são os valores que a função está assumindo. Tá? Boa pergunta. Ele perguntou se o limite sempre está relacionado à imagem da função. Sim, porque são os valores que a função está assumindo olhando para os pontos do domínio. Então são duas coisas que andam juntas, né? Eu olho para o domínio e vejo para onde a imagem está indo. Tá bom? Tá claro, gente? Essa ideia intuitiva? Agora, se nós tivéssemos algo assim, ó. Vamos pegar a mesma função, na verdade? Vamos pegar a mesma função. E agora eu vou definir ela da seguinte forma. Que era 2, né? Vou definir ela da seguinte forma. Ó, f de x como uma função definida por partes. Tá? Ela vai ser a função x² menos 1 sobre x menos 1, se o x for diferente de 1. E ela vai ser 3 se o x for igual a 1. Tá? Nome de funções como essa a gente chama de funções definidas por partes, porque ela tem sentenças diferentes, tem escritas diferentes em partes diferentes do domínio dela. Então, estou dizendo que para todo x diferente de 1, a função f se comporta como essa. Agora, quando x é 1, o valor da função f é 3. Então, bem aqui a bolinha no 2 está aberta. Mas, quando chegar no 1, a imagem do 1 pela função f é 3. Tudo bem? Então, esse é o gráfico da função. Então, ela vem aqui, aí quando chegar bem aqui, ela dá um salto para cá e volta para cá. Belezinha? A pergunta que eu faço é, olhando para esse gráfico, só para o gráfico, noção intuitiva, qual é o limite dessa função?
quando x tende a 1. Qual é o limite da função f de x quando x tende a 1? O que você vai olhar? Quando x se aproxima do 1 pela direita e pela esquerda, os valores da função se aproximam de quem? De 2 ainda. Os valores da função continuam se aproximando de 2. Ah, professor, mas a imagem do 1 é 3, mas eu não perguntei a imagem do 1. Eu perguntei para onde os valores da função se aproximam quando x se aproxima de 1. Eu não perguntei quanto que vale f de 1. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, para qual valor os valores da função se aproximam? A resposta continua ainda sendo 2. Então, eu digo que o limite dessa função é 2, quando x tende a 1. Tá claro? Alguma dúvida? Tá? Agora, olha para esse gráfico. Gráfico de uma outra função f. Também é o gráfico de uma função definida por partes. Tá? X daqui para cá obedece a esse gráfico e daqui para cá obedece a esse outro. Tá bom? Só ideia intuitiva. Pergunta. Qual é o limite da função f quando x tende a 1? Aí aqui, o negócio já parece que não é tão simples, né? Por que não é tão simples? Porque quando o x se aproxima do 1 por aqui, pela direita do 1, aí olha para onde os valores da função estão indo. Estão indo para onde? Para 3. Por outro lado, quando x se aproxima de 1 pela esquerda do 1, os valores menores que 1, os valores da função estão se aproximando para onde? Para 2. Então, pela direita está indo para 3, pela esquerda está indo para 2. Aí isso não pode. Então, a gente vai dizer que o limite da função, ele não existe. Porque para o limite existir, os valores da função têm que se aproximar de um mesmo valor, tanto faz indo pela esquerda ou pela direita do ponto. Diga. Não, nada de média. Tem que ser exatamente o mesmo. Tá? Então aqui os dois teriam que ir ou para 2 ou para 3. Se eu tenho essa condição de ir para um valor pela direita e pela esquerda e para outro valor, aí eu digo que o limite não existe. Na aula que vem, eu vou dizer que quando eu venho só por um lado, eu estou verificando o limite lateral à direita. E quando eu venho pelo outro lado, por esse lado de cá, de lá, eu digo que eu estou vendo o limite lateral à esquerda. E aí tem um teorema que a gente vai ver na aula que vem, que diz que para o limite existir, os limites laterais têm que ser iguais. Ou seja, se um vai para um número e o outro vai para outro número, e esses números são diferentes, então o limite da função não existe. Tudo bem? Tá claro? Essas ideias são ideias intuitivas. Tudo bem? A gente precisa formalizar esse raciocínio. Essa ideia intuitiva, a gente precisa aprimorar ela sob o ponto de vista matemático. Tá? Ela precisa ser mais precisa. Então, aqui eu trouxe duas tabelinhas, só para vocês verem que quando eu estou tomando os valores de x pela esquerda do 1, menores que 1, os valores da função de fato estão indo para 2. E quando eu estou tomando os valores de x pela direita de 1, os valores da função também estão indo para 2. Graficamente, a gente viu que isso se confirma. Né? X tende a 1 pela direita e pela esquerda, os valores estão indo para 2. Então, intuitivamente, o raciocínio está ok. O limite dessa função é 2.
Tá? E de fato o limite dessa função é 2, como a gente vai ver daqui a pouco. Porém, essa ideia de ficar olhando para o gráfico ou ficar olhando para uma tabela de valores como essa que eu estou mostrando no slide para vocês, é uma ideia perigosa, porque isso nem sempre pode dar certo. Tá? Quer ver um exemplo? Vou pegar esse exemplo aqui. Olha essa função. A função seno de π sobre x. Se eu tomar valores, eu quero com x tendendo a zero agora para essa função, tá? Se eu tomar valores se aproximando de zero dessa forma, os valores da função são todos iguais a zero. Então isso intuitivamente me diria que o limite dessa função é zero. Sim ou não? Tudo bem? Mas se eu tomar valores diferentes, será que é zero mesmo? Olha só, é falso. Se eu tomar valores daquele jeito ali, ó, também está se aproximando de zero. Os valores de x. Mas os valores da função f são iguais a quanto nesse caso? A 1. E se eu tomar desse outro modo aqui, ó, os valores da função f são iguais a menos 1. Significa que por um caminho os valores da função estão indo para zero. Por outro caminho estão indo para 1. Por outro estão indo para menos 1. Isso não pode acontecer. Então nesse caso eu vou dizer que o limite dessa função aqui, ele não existe. Como a gente vai mostrar mais para frente. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Diga, filho. Só um valor para limite. O limite, boa pergunta. O limite, quando ele existe, ele é obrigatoriamente único. É um único valor real. Ele pode não existir, como nesse caso que eu falei, e nesse caso aqui também. Mas quando ele existe, ele tem que ser único. Tá bom? Então, a definição intuitiva de limite que eu falei para vocês, a gente pode descrevê-la da seguinte forma. Olha só. Suponha que uma função f esteja definida quando x está próximo de um ponto P. E eu vou escrever isso aqui, ó. E eu vou dizer que o limite da função f de x, quando x tende ao ponto P, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, o quanto a gente quiser, tornando x suficientemente próximo de P, mas não igual a P. Essa frase final aqui, mas não igual a P, ela faz total diferença para o nosso estudo de limite. Porque o que eu estou interessado? Eu estou interessado em verificar o comportamento da função para valores de x próximos do ponto. Eu quero saber o valor da função exatamente no ponto? Não. Não me interessa o valor da função no ponto. Me interessa os valores da função próximos do ponto. Observe que essa função, ela nem está definida em 1. Mas mesmo assim, eu posso dizer que o limite dela é 2, quando x tende a 1. Então, primeira observação. Para você calcular limites de funções, a função nem precisa estar definida no ponto em questão. Mesmo sem a função estar definida no ponto, você consegue calcular o limite dela. Tudo bem? Tá? Porque não me interessa, o conceito de limite, ele independe da função estar definida ou não no ponto. Não me interessa ela estar definida ou não. O que me interessa é o comportamento dela próximo ao ponto. É isso que importa. Tá claro essa ideia? Tá? Agora vamos definir precisamente o que eu quero dizer. Tá? E para eu definir isso, vamos olhar esse problema. Deixa eu só fazer uma observação aqui, antes de falar desse problema. Vem para cá comigo, preste atenção. Quando eu falo de x se aproximar de um ponto, f de x se aproximar de um valor, eu estou falando de distância na reta. E o conceito de distância na reta real, ele está atrelado a módulo, a valor absoluto. Né? Porque o que é módulo de um número real? Né? Por exemplo, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2, e assim por diante. O que significa dizer que o módulo de 2 é 2 e que o módulo de menos 2 também é 2? Significa dizer
que a distância do 0 a 2 é 2. E a distância do menos 2 ao 0 também é 2. Módulo significa distância. Tudo bem? E algebricamente a gente pode descrever isso da seguinte forma. Módulo de x é x se x for maior do que ou igual a 0 e menos x se x for menor que 0. Percebam. Quanto que vai ser o módulo de 2? Bom, o 2, o número 2, é maior ou menor que 0? Maior. Então, quando eu tenho um número maior que 0, o módulo desse número é o próprio número. Então, o módulo de 2 é 2. Agora, quanto é o módulo de menos 2? Menos 2 é maior ou menor que 0? Menor. Quando eu tenho um número menor que 0, o módulo desse número é menos esse número. Então, o módulo de menos 2 é menos o menos 2, que dá mais 2. Então, por isso que dá 2. Então, essa é a representação algébrica dessa ideia geométrica. Tudo bem? Tá? Agora, vamos falar de desigualdade modular. A gente relembrar rapidinho, né? O que significa dizer módulo de x ser menor que um valor A real? Bom, eu sei que módulo de x pode ser x ou menos x. Depende se o x vai ser maior ou menor que 0. Sim ou não? Então, olha só, presta atenção. Se o x for maior que 0, então o módulo de x é o próprio x. Então, isso aqui vai ficar x menor que A. Agora, se o x for menor que 0, eu sei que módulo de x com x menor que 0 é menos x. Então, aqui vai ficar menos x menor que A. Belezinha? E daqui, se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar x, troca o sinal, menos A, troca sinal, e quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade inverte, certo ou não? Então passa a ser maior. Então x passa a ser maior que menos A. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, que dizer que módulo de x é menor que A, isso significa, isso é equivalente a dizer que x é menor que A, x é menor que A, e x é maior que menos A. Maior para cá, ó, maior que menos A. Então essa informação aqui ela é crucial. Acho que vocês lembram disso, mas só para reforçar, tá? Ela é crucial para a gente poder falar de limite. Tá bom? Então dizer que módulo de alguma coisa menor que a outra coisa é dizer que essa primeira coisa está entre essa e menos essa. Isso aqui é uma verdade. Tá bom? Tá? Em termos de intervalos, isso aqui está dizendo o seguinte, ó. Aqui está o menos A, aqui está o A. Então, os valores de x pertencem a esse intervalo. Se módulo de x é menor que A, então estou falando que os valores de x, eles estão nesse intervalo, entre menos A e A. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tá, isso é só para a gente relembrar esse conceito. Agora vamos para o problema do slide, para a gente definir precisamente o que é limite. Vou começar com esse problema. Tá? Vamos considerar a seguinte função. Uma função definida por partes. F de x igual a 2x mais 1, se x for diferente de 2, e 7, se o x for igual a 2. Tá? Deixa eu esboçar o gráfico dessa função para vocês entenderem o que está acontecendo. Ela passa aqui no 1, raiz aqui é menos meio, e aqui 1, 2. Deixa eu diminuir aqui a escala. 2 está aqui.
Deixa eu... Deixa eu aumentar aqui. Aqui é... A função é essa aqui. F de x igual a 2x mais 1 se x for diferente de 2 e 7 se x for igual a 2, tá? Então, quando x é igual a 2, ela bate aqui no 7, ó. E se ela fosse definida em 2 aqui, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, aqui seria 5. Tudo bem até aí? Esse é o gráfico da função f. Tá bom? Dúvidas? Estão acompanhando? Tá. Então, olha a pergunta do problema. Bota lá pra gente no slide. Quão próximo de 2 deverá estar x para que f de x difira de 5 por menos de 0,1? O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber quão próximo de 2 x deve estar para que os valores de f de x difiram de 5, que é esse número aqui, por menos de 0,1. Então, vou pegar um intervalinho aqui, ó. Então, eu quero que os valores da função estejam nessa faixa. O tamanho dessa faixa daqui para cá é 0,1, daqui para cá é 0,1 também. Então, se aqui é 5, e aqui é 0,1, quanto que vai ser esse ponto? 5,1. Muito bem. E esse outro ponto? 4,9. Muito bem. Todo mundo acompanhou, então. Tudo bem? Tá? Então, a pergunta é a seguinte. Olha para essa faixa. Estou falando o seguinte. Para que os valores da função f estejam nessa faixa, quanto que tem que ser a faixa aqui na abscissa? Ou seja, quão próximo de 2 os valores de x devem estar? Então, eu vou ter uma faixazinha aqui, ó. Eu vou ter uma faixazinha aqui, ó. Tudo bem? Então, se a largura dessa faixa aqui, do centro para a extremidade, é 0,1, quanto que tem que ser isso aqui? Ok? Tá. Então, o que eu vou fazer? Dizer que os valores da função pertencem a esse intervalinho é equivalente a dizer isso aqui, ó. Módulo de f de x menos 5 menor que 0,1. Isso aqui é a distância, é a distância entre f de x e 5, que é esse ponto, em termos de módulo, que eu falei agora. Essa distância não pode ultrapassar 0,1. Tudo bem? Bom, olha o que eu vou fazer. Isso aqui significa dizer o seguinte, ó. Módulo. Quem que é f de x? Eu não estou interessado no ponto 2, só próximo do ponto 2. Quem que é f de x? Próximo do 2. É 2x mais 1. Então, vou colocar aqui, ó, 2x mais 1 menos 5 menor que 0,1. Tudo bem? Então, 2x, 1 menos 5 dá menos 4. Menor que 0,1. Posso pôr o 2 em evidência? Então, vai ficar módulo de 2 vezes x menos 2 menor que 0,1. O módulo do produto é o produto dos módulos. Então, posso separar aqui, ó, módulo desse vezes o módulo desse. E módulo de 2 é 2. E aí eu posso passar esse cara dividindo. Então, vai ficar módulo de x menos 2 menor que 0,1 sobre 2. E 0,1 sobre 2 é 0,05. O que isso significa? Significa que
Se eu quero que os valores da função difira de 5 por no máximo 0,1, então os valores de x devem diferir de 2 por no máximo 0,05. Então esse intervalinho bem aqui, ó, ele vai ser centro 2 e esse tamanho para cá e para cá é de 0,05. Então aqui vai ser quanto? 2,05. Muito bem. E aqui vai ser quanto? 1,95. Significa o seguinte, que se eu te der essa faixa, para qualquer valor de x nesse intervalo de 1 a 95 até 2,05, as imagens desses valores vão estar contidas nessa faixa. Tudo bem? E essa é a ideia central de limite. Porque olha só, eu estou te dando uma faixa de qualquer tamanho e o que me interessa é faixas cada vez menores. Se eu te der qualquer faixa aqui, você tem que ser capaz de me dar uma faixa aqui no domínio, de forma que qualquer valor de x que esteja nessa faixa, a imagem dele caia nessa faixa. Se isso acontecer para qualquer um desses caras, então eu vou dizer que o limite, nesse caso eu vou dizer que o limite da função f de x, quando x tende, no caso, a 2, vai ser igual a 5. E isso, pela ideia intuitiva, a gente já viu que isso funciona, né? Eu me aproximo de 2 pela direita ou pela esquerda, e os valores da função estão se aproximando de 5. Então essa é a ideia formal de limite de função. Eu te dou uma faixa de centro no candidato a limite e um certo tamanho, que eu vou chamar de epsilon, e você tem que ser capaz de me dar uma faixazinha aqui, de centro num ponto P, e raio que eu vou chamar de delta, tá? Então deixa eu formalizar isso agora com a escrita por épsilons e deltas, que a gente chama, tá? Eu vou chamar o comprimento da faixa ali no eixo Y, esse comprimentozinho aqui, ó, eu vou chamar de epsilon. Então daqui para cá é um tamanho epsilon, daqui para cá é um tamanho menos epsilon. Tá? Vai ficar 5 menos epsilon. E esse tamaninho daqui para cá, ó, eu vou chamar de delta. Delta minúsculo. Então delta menos delta. Então a ideia vai ser a seguinte. Te dei uma função aqui. Está aqui um ponto P. E está aqui o candidato a limite. Dizer que o limite da função f, quando x tende ao ponto P, é igual a esse número L, isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, ó, que dado qualquer epsilon maior que 0, aí o epsilon vai ser a faixazinha bem aqui, ó. Vai ser essa faixa. Aqui é L mais epsilon e aqui é L menos epsilon. Igual como a gente fez, ó. 5 mais 0,1, 5 menos 0,1. Tudo bem? Eu te dei essa faixa. Você tem que ser capaz de me dar uma faixa aqui. Então você vai ter que encontrar... Aqui vai ser o tamanho delta, né? Então aqui vai ser P mais delta e aqui P menos delta. Então, dado um epsilon maior que 0, você vai ter que mostrar que existe um intervalo delta maior que 0, tal que isso aqui acontece, ó. Módulo de x menos P menor que delta implica dizer que módulo de f de x, que é o conceito de distância que eu falei agora para vocês, é menor que epsilon. Tá? Então essa linguagem, que é uma linguagem um pouco técnica, a priori, mas ela é importantíssima e ela que é a definição de limite para a gente. Tá? Então dizer isso aqui significa isso. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que para qualquer faixa que eu te der aqui, de centro em L e raio epsilon,
você tem que ser capaz de me dar uma faixa aqui, de forma que qualquer valor dentro dessa faixa, a imagem desse valor pela função f cai dentro dessa outra. Se isso funcionar para qualquer tamanho, professor, e se eu pegar uma bem pequichita aqui? Tu tens que ser capaz de pegar uma bem pequenininha aqui, de forma que isso aconteça. Se isso acontecer sempre, aí eu digo que esse limite é igual a L quando x tende a P. Tá claro? Tudo bem? Essa linguagem aqui, essa notação, ó, módulo de x menos p menor que delta, isso aqui, pessoal, é equivalente a dizer, o que eu falei para vocês aqui, ó, quando eu tenho módulo de x menor que alguma coisa, então eu posso dizer que x está entre a e menos a, não foi isso? Então eu posso dizer, considere que isso aqui é o x, lá daquele caso, isso aqui é o a, então posso dizer que x menos p está entre delta e menos delta, tá bom? E se eu somar P a todos os membros, então eu digo que x está entre P menos delta e P mais delta. Isso aqui, ó, P menos delta está aqui, ó. P mais delta está aqui, ó. Então x está nesse intervalo. A mesma coisa para esse outro aqui, ó. Módulo de f de x menos L menor que epsilon. Isso é equivalente a dizer que f de x menos L está entre epsilon e menos epsilon. Então, se eu somar L aqui a todo mundo, então f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Tudo bem? Que é isso que eu falei para vocês. L mais epsilon, L menos epsilon, aqui vão estar os valores de x. Então, você toma um x qualquer aqui nesse intervalo, o valor dele, f de x, vai estar nesse intervalinho. Se isso acontecer para todo epsilon, então o limite da função, quando x tende a p, é L. Tá claro? Então, essa é a definição formal de limite, tá? E observem que aqui eu coloquei módulo maior que zero, porque o x não precisa ser p. Quando eu digo módulo de x menos p maior que zero, eu estou dizendo que o x tem que ser diferente, estritamente diferente de p. Porque não me interessam os valores da função no ponto p, mas sim próximo de p. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Sim ou não? Não? Então mostra lá no slide. Então, essa é a definição de limite de uma função, tá? A gente diz que o limite de uma função, quando x tende a p é L, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que isso aqui acontece. Você tem que sair daqui e mostrar que isso acontece, tá? É uma implicação lógica matemática. Você dá isso aqui e tem que mostrar que isso aqui sempre acontece. Você me dá o delta e você tem que garantir que para qualquer x nesse intervalo, f de x está nesse outro, tá bom? Eu já fiz. Vamos fazer esse exemplo. Se ficou claro, se não restou dúvida, vamos fazer esse primeiro exemplo. Esse exemplo e as propriedades vão ser suficientes para a gente fazer o restante que a gente quer, tá? Eu quero verificar que o limite, quando x tende a um ponto P qualquer, da função ax mais b, obviamente que a aqui tem que ser diferente de zero, isso aqui é igual a a vezes p mais b. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Aquela ideia lá. Olha o que eu fiz aqui. Eu verifiquei logo a diferença entre a função e o candidato a limite. Menor que epsilon. Esse 0,1 está fazendo o papel de epsilon. E esse cara que eu encontrei no final fez o papel do delta que eu estava procurando. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar módulo de f de x menos L menor que epsilon. Então, vamos ver. Quem é f de x? É ax mais b. Tá? ax mais b. Menos. Quem é o candidato a limite? AP mais b.
isso menor que um epsilon, que eu não sei quem é ainda. Tá bom? Vou arrumar isso aqui, vou mexer nisso aqui. Então isso aqui vai ficar módulo. Observe que aqui vai aparecer B menos B. Aí eu posso cancelar logo esse B com esse B. Então vai ficar AX menos AP. Menor que epsilon. Tudo bem? Se eu pôr o A em evidência, vai ficar módulo de A vezes módulo de X menos P menor que epsilon. Tudo bem até aí? O A, na função afim, o A é diferente de zero, obviamente. Isso não é função afim. Né? Como ele é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo x menos P menor que epsilon sobre módulo de A. Olha só. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Ó. Eu parti da função f, da distância da função f para o candidato a limite, menor que epsilon, e cheguei no x menos P menor que alguma coisa. Essa coisa foi quem eu chamei de quê? Do delta que eu queria. Então, quem é que vai ser o meu delta aqui? O meu delta vai ser epsilon sobre módulo de A. Então, a gente conclui assim, ó, dado esse exemplo, dado qualquer, essa aqui são equivalências, tá? Dizer isso é equivalente a dizer isso, que é equivalente a dizer isso, que é equivalente a dizer isso, que é equivalente a dizer isso. Então, se eu posso ir, eu posso voltar, já que é uma equivalência, tá? Então, dado qualquer epsilon, tome o seguinte delta. Esse delta aqui já funciona. Se eu tomar o delta igual a epsilon sobre o módulo de A, então isso aqui já vai acontecer, ó. X menos P menor que delta vai implicar f de x menos L menor que epsilon, onde o f de x é esse e o L é esse. E aí a gente conclui. Então, portanto, o limite de uma função ax mais b com x tendendo a p, nesse caso é como se eu simplesmente substituísse a vezes x, que vai tender a p, então vai ficar ap mais b. Tá bom? Com isso eu posso já resolver exemplos assim, ó. Qual é o limite de 5x menos 7 quando x tende a 1? Vai ser quanto? Vai ser 5 vezes o x, que vai ser 1, menos 7. Então, isso aqui vai ser menos 2. 5 menos 7 menos 2. Por esse primeiro exercício. Então, qualquer função afim que você encontrar, você sempre vai, de agora em diante, saber calcular o limite dela. Só fazer isso. Diga, querida. Oi? Por enquanto, a gente não pode substituir nada. Daqui a pouco a gente vai ver que quando nós temos uma função contínua, aí a gente pode substituir direto, mas a gente ainda vai chegar lá. Tá bom? E naquele caso também quando o ponto não está definido no domínio da função. Tá? Dúvidas? Então vocês já sabem a definição formal de limite, tá? É uma definição bem rebuscada, mas é uma ideia essencial para todo o nosso curso, tá? Vocês vão ver que isso vai continuar em derivada e em integral também. Tudo bem? E aí, olha, nós temos as propriedades do limite. Eu não vou demonstrar essas propriedades, a gente vai apenas acreditar nelas, tá? Mas nas notas de aula tem elas demonstradas e no livro também, no livro texto. Tá bom? Olha só. O limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite do produto de uma constante por uma função, você pode tirar a constante e fica a constante vezes o limite da função. O limite do produto é o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero, porque se for zero, aí nós temos problema. Tudo bem? Alguma dúvida?
Como é? Do denominador não, porque aí você tem uma divisão por zero. Aí não faz sentido, tá bom? Mas se ele não for zero, aí você pode dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites. Beleza? Olha esse exemplo. Quanto que deve ser o limite de x ao quadrado quando x tende a p? Bom, preste atenção. X ao quadrado, você concorda que é o mesmo que x vezes x? Sim ou não? E eu acabei de mostrar nas propriedades que o limite do produto é o produto dos limites. Então, se eu tenho o limite de um produto de funções, eu posso dizer que isso aqui é o limite dessa vezes o limite dessa outra. Sim ou não? E essa é uma função afim. Eu já mostrei que o limite de uma função afim é como se você só substituísse. Tudo bem? Então isso aqui vai ser P, substituindo da P, vezes P também. E P vezes P dá P ao quadrado. Então o limite de x ao quadrado, quando x tende a P, é P ao quadrado. Aqui também é como se eu pegasse o P e substituísse. Tudo bem? Beleza? E observe que isso vai funcionar para x ao cubo, x à quarta, x à quinta e assim por diante. É como se a gente só substituísse, tá? Quanto é o limite desse polinômio aí, ó? Limite, quando x tende a 2, de menos 3x ao quadrado, mais 2x, mais 10. Tá? Observem. Das propriedades que eu acabei de ver, eu vi que o limite da soma é a soma dos limites. Então, o limite dessa soma, eu posso dizer que é o limite, quando x tende a 2, dessa parcela, menos 3x ao quadrado, mais o limite, quando x tende a 2, dessa outra parcela, que é 2x, mais o limite, quando x tende a 2, dessa última parcela, que é 10. Tudo bem? Tá? Aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função. Eu acabei de ver que quando eu tenho uma constante multiplicando a função, eu posso tirar essa constante do limite. Então isso aqui é menos 3 vezes o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado. Mas, aqui também, tira a constante. 2 vezes o limite de x, quando x tende a 2. E aqui, limite da constante, quando x tende a 2. Belezinha? Então, aqui vai ficar menos 3 vezes limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Eu já fiz essa. É só substituir. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Certo? Mais 2 vezes limite da polinomial do primeiro grau. Só substituir. É 2. E da constante é a própria constante. Então, isso aqui vai ficar... menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais 4, mais 10. 10 mais 4, 14, menos 12, 2. Então, essa função se aproxima de 2 quando o x se aproxima de 2 também. Aí você pode, inclusive, olhar para o gráfico dela. Ficou claro? Então, olha só, vocês já sabem calcular limite rapidinho. Tá vendo como é fácil? E essa aqui? X ao quadrado sobre x mais 1, quando x tende a menos 5. Acabamos de ver que o limite do quociente é o quociente dos limites, certo? Então, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a menos 5,
né? Esse limite é igual ao quociente dos limites. Limite quando x tende a menos 5, de x ao quadrado menos 1, sobre o limite quando x tende a menos 5, de x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então isso aqui vai ficar polinomial do segundo grau. Aí eu separo o limite da subtração, o limite da soma. Em resumo da história, é só substituir. Então vai ficar menos 5 ao quadrado mais 1, menos 1, sobre menos 5 ao quadrado mais 1. Então isso aqui vai ficar 25 menos 1 sobre 25 mais 1, que dá 24 sobre 26. Pronto. Então esse é o limite dessa função. Difícil? Muito simples. Mas é muito simples porque a gente viu que basicamente dava para substituir. Porque esse ponto está no domínio dessa função. Esse ponto está no domínio dessa função. Este ponto está no domínio dessa. Este ponto está no domínio dessa. Mas e aquele primeiro exemplo que nós vimos? Esse aí do slide. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aí aqui já não funciona o uso das propriedades. Por quê? Porque se eu tentar fazer, limite do quociente ao quociente dos limites, vai ficar limite x quadrado menos 1 quando x tende a 1, limite x menos 1 quando x tende a 1. Aí aqui vai ficar 1 menos 1, 1 menos 1, e aqui vai ficar 1 menos 1, dá 0 sobre 0. Isso aqui não funciona. Isso é o que a gente chama de indeterminação matemática. O que é 0 sobre 0? Não tem. Então, fazer desse jeito não dá certo. Isso aqui não dá certo. Então, como é que a gente vai ter que fazer? Aí aqui a gente vai lembrar, por isso que o conceito é importantíssimo. A gente vai lembrar do conceito de limite. Não a definição por epsilon e delta que eu falei, mas sim o conceito de que estudar limite de uma função é estudar o comportamento da função para os valores do domínio próximos do ponto e não exatamente no ponto. Sim ou não? Próximo do 1, eu mostrei lá no início que essa função ela é equivalente a uma outra função. Qual era essa outra função? Quem lembra? X mais 1. Né? Vamos refazer, vamos relembrar. Isso aqui é o limite quando x tende a 1, x mais 1 vezes x menos 1, estou usando produto notável, diferença de quadrados, sobre x menos 1. Eu não quero saber exatamente no 1, eu só quero perto do 1, próximo do 1. E próximo do 1, essa função ela é equivalente a essa aqui, x mais 1. Essas duas funções elas são equivalentes em todos os pontos do domínio, com exceção do 1. Como o limite não me interessa no 1, então posso fazer isso. Posso dizer que o limite dessa função é igual ao limite dessa. E essa é fácil calcular, é só substituir. Então isso aqui vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então o limite dessa função é 2, como a gente viu graficamente. Ficou claro? Então, por mais que a função não esteja definida no ponto que você está estudando o limite, você ainda assim consegue calcular o limite, caso ele exista, encontrando uma função equivalente a ela próximo ao ponto. Então, essa aqui eu não conseguia, mas próximo do 1, ela é equivalente a essa. Como o limite dessa eu sei calcular, então o limite dessa é igual ao limite dessa, e é 2. E isso é um teorema. Esse teorema aqui, porque tem muito exercício para fazer, senão eu ia demonstrar esse teorema. Um teorema muito importante, tá? Mas ele diz o seguinte, considere duas funções e considere um delta maior que 0, tal que
Para todo x próximo de um certo ponto P, mas não exatamente em P, as duas funções são iguais. Então, próximo do ponto, as funções são iguais, mas não exatamente no ponto. Se isso acontece e o limite da segunda função existir, então o limite da primeira existe é igual ao limite da segunda, que foi o que aconteceu. Essa aqui eu não sei calcular, mas próximo do 1, essa é igual a essa. E o limite dessa existe. Então o limite dessa também existe e é igual a esse. Ficou claro? Tá bom? Perfeito, né? Tá vendo como é bonito? Aí agora a gente pode brincar, resolver esse monte de limite aí. Tá? Então, letra A. Limite quando x tende a 4 de 16 menos x ao quadrado sobre 4 menos x. Bom, se eu tentar substituir, eu já estou vendo que eu vou ter problema no denominador. Então não funciona. Então eu tenho que buscar uma função que é equivalente a ela próximo do 4. E aqui é que entra o grande problema de muitos alunos, que é, aqui a gente vai fazer um monte de manipulações algébricas. E para você fazer essas manipulações algébricas, tem que ter fresco na cabeça de vocês produtos notáveis, racionalização, fatoração de polinômios, divisão de polinômios, essas coisas todas. E aí é necessário, é imprescindível que vocês revisem o quanto antes isso. Porque se vocês não revisarem isso, vocês não vão conseguir calcular limites. Porque o que a gente faz é, quando a gente faz uma fatoração de polinômios, quando a gente faz um produto notável, a gente busca expressão equivalente a outra. E é exatamente o que a gente precisa. Eu preciso de uma expressão, uma função equivalente a outra. E aí eu consigo calcular o limite de alguma delas. Tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, o que a gente vai usar? Eu vou usar produto notável. Porque 16 é 4 ao quadrado. Sim ou não? Aí eu tenho diferença de quadrados. E esse é um produto notável. A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Tudo bem? Então aquele limite lá vai ficar limite, quando x tende a 4, vai ficar 4 mais x vezes 4 menos x. Sobre 4 menos x. E aí, como eu não estou interessado exatamente no 4, mas sim próximo do 4, então eu posso cancelar. Então vai ficar o limite, quando x tende a 4, de 4 mais x. Então, próximo do ponto 4, essa função original aqui, ela é equivalente a essa. Em todos os pontos, com exceção do 4. Mas eu não quero saber do 4, quero só próximo. Então agora é só substituir. 4 mais 4 que dá 8. Então o limite dessa é 8. Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Letra B. Limite quando x tende a 4 de x ao quadrado menos 2x menos 8 sobre x menos 4. Então aí, observe que não dá para substituir de novo. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar esse polinômio. Tenho que escrever ele na forma fatorada. Para eu escrever um polinômio na forma fatorada, eu preciso das raízes. Aí você tem que calcular o discriminante e calcular as raízes desse polinômio quadrático. As raízes de x ao quadrado menos 2x menos 8 são 4 e menos 2. Menos 2 e 4.
Deixo como dever de casa vocês calcularem isso. Calculo o discriminante, o delta, uso a fórmula de extração das raízes. Vocês já perceberam que eu nunca falei fórmula de Bhaskara? Porque o nome não é esse. Aqui no Brasil que falam fórmula de Bhaskara, mas não tem, é fórmula de extração das raízes de um polinômio quadrático, tá? Aí você calcula, aqui é menos 2 e 4, tá bom? Então, esse polinômio daí, esse polinômio x ao quadrado menos 2x menos 8, eu posso escrever ele na forma fatorada, que é x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então aqui vai ficar x menos 4 vezes x menos o menos 2, que dá mais 2. Se você multiplicar aqui, ó, você volta para cá. Essa é a forma fatorada, como você escreve um polinômio na sua forma fatorada. Qualquer polinômio, você pega x menos a raiz, x menos a outra raiz, x menos a outra, quantas raízes ele tiver, vezes o coeficiente líder no início, está a forma fatorada dele. Tá bom? Portanto, logo, calcular o limite x² menos 2x menos 8 sobre x menos 4, quando x tende a 4, é equivalente a calcular o limite quando x tende a 4. Isso é igual a isso. Então, x menos 4 vezes x mais 2 sobre x menos 4. Tá bom? Aí cancela, porque eu não quero o próximo do 4. Exatamente no 4, quero o próximo do 4, então posso cancelar. Então ficou o limite desse, quando x tende a 4. Então esse aqui é só substituir. 4 mais 2 dá 6. Então esse limite é 6. Diga. Certo? Menos 4 é? As raízes? Peraí, a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar menos 8. Aqui. Aqui? Não, é x menos a raiz. Deixa eu colocar aqui a observação. Quando você tem um polinômio, vamos pegar o polinômio quadrático como exemplo. ax2 mais bx mais c. Aí você sabe que as raízes desse polinômio são R1 e R2. Raiz 1 e raiz 2. Aí você pode escrever ele assim, ó. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz vezes o coeficiente líder A. Então, como as raízes são menos 2 e 4, então vai ficar x menos 4, tá ok? Vezes x menos o menos 2, aí fica mais 2. Vezes o coeficiente líder, que é 1, mas o 1 não precisa colocar. Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal? Importante fatoração. Isso serve para qualquer polinômio. Polinômio cúbico, de quarto grau, de quinto grau e assim por diante. Tá? Opa, letra C, né? Letra C é muito fácil. Vou fazer a letra D. Limite. A letra C é só tirar o mínimo e inverter ali e já sai. Quando x tende a 3, na raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 3 sobre x menos 3. Não dá para substituir. Tudo bem? Agora, tem que encontrar um equivalente a ele. Aqui eu posso fazer o seguinte truque. Limite quando x tende a 3. Raiz de x menos raiz de 3. Raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Concorda que eu posso fazer isso? Por quê? Porque no momento que eu quiser, eu posso cancelar essa raiz com o quadrado e volto para o x. Essa raiz com o quadrado, volto para o 3. Beleza? Mas por que eu escrevi assim?
Porque agora eu consigo usar produto notável. Consigo usar a diferença de quadrados. Como que é a diferença de quadrados? É A mais B vezes A menos B. Então isso aqui vai ficar raiz de x menos raiz de 3, vezes raiz de x mais raiz de 3, vezes raiz de x menos raiz de 3. É como se o raiz de x fosse o A, lá do produto notável, raiz de 3 fosse o B. Então fica A mais B vezes A menos B. Tudo bem? E agora, posso cancelar esses dois. Então ficou limite, quando x tende a 3, de 1, cancelei, ficou 1, sobre raiz de x mais raiz de 3. E agora é só substituir. Então isso aqui dá 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que dá 1 sobre 2 raiz de 3. Pronto, então esse é o valor do limite. É muito bonito isso, né? Tu pegas uma outra função equivalente a ela, próximo do ponto. A primeira tu não sabe calcular, mas a segunda tu sabe. Aí são iguais. É muito lindo isso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Agora é treinar. Só calcular limite. Eu queria falar ainda de continuidade, mas não sei se vai dar tempo, né? Olha a letra E. Limite, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Observem que aqui parece com o anterior, mas não é exatamente igual, porque agora eu não tenho raiz quadrada, e sim raiz cúbica. Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer aí? Cria um pouquinho de água, por favor. Alguém tem alguma ideia? Diga, querido, você tá... Pode falar, não tem problema errar não. O momento de errar é agora. Raiz cúbica elevada ao cubo. Tipo assim. Limite. Quando x tende a 2. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Assim? A ao cubo menos b ao cubo, né? Você usa o produto notável da diferença de cubos. Você lembra? Vou ajudar. A menos b vezes... Não é A mais B. A mais B é lá. É quando é quadrado. Aqui é A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Esse é o produto notável, diferença de cubos. Se você multiplicar aqui, ó, A vezes A quadrado dá A ao cubo. A vezes AB dá A ao quadrado B. A vezes B quadrado dá AB quadrado. Aí aqui, ó, menos AB quadrado, aí cancela com o primeiro. Menos A quadrado B, cancela com o outro. E menos B ao cubo, aí volta para cá. É por isso que eu estou dizendo a importância de você conhecer essas manipulações. Produtos notáveis, fatoração, racionalização, etc. Tá bom? A saída aqui é assim. Então aqui, ó, é como se esse aqui fosse o A e esse aqui fosse o B. Então eu tenho A ao cubo menos B ao cubo. Aí eu vou reescrever isso aqui dessa forma. Então vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a 2, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2.
Aí vai ficar A menos B. Então fica raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Vezes. Aí agora, A ao quadrado. Então é raiz cúbica de x ao quadrado. Mais A vezes B. Raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2. Mais B ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo bem? Aí esse cancela com esse. Então, ficou limite, quando x tende a 2, de 1, ficou 1 no numerador, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo bem? E aqui é só substituir. Então fica 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Observe que aqui dá raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 4. Então fica 1 sobre 3 raiz cúbica de 4. Pronto. Então esse é o valor desse limite. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão bem? Calma. A primeira impressão é de terror, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Te garanto. Te garanto que quando chegar lá em derivada, integral, isso aqui tu vai fazer rindo. Mas para te chegar lá, tu tens que primeiro aprender isso. Tá bom? Eu vou deixar a última para vocês e nesses 5 minutos eu vou tentar introduzir o conceito de continuidade. Tentem fazer a última. A última você vai racionalizar. Lembram de racionalização? Mais precisamente, você vai multiplicar pelo conjugado, né? Você vai pegar ali, ó, raiz de x menos raiz de 1 sobre raiz de 2x mais 3 menos raiz de 5. Aí tu multiplica por esse trocando o sinal. 2x mais 3 mais raiz de 5 aqui e 2x mais 3 mais raiz de 5 aqui. Pega esse e multiplica com esse. Aí multiplica aí que tu vai usar produto notável, enfim. Vê se vocês conseguem, tá? Vamos falar de continuidade nesse tempinho, tá? E aí eu continuo na próxima aula. Na próxima aula eu termino continuidade, falo de limites laterais, limite de composta, e aí a gente está pronto para a prova, tá? Olha só. Vamos falar de continuidade de funções. É um conceito mais importante dessa primeira parte do nosso curso. E um dos mais importantes de todo o curso. É o conceito de continuidade, tá? Considere um intervalo I e um ponto P nesse intervalo. E uma função definida nesse intervalo. Eu vou dizer que essa função é contínua no intervalo. Desculpa. Eu vou dizer que essa função é contínua no ponto P se o limite da função coincidir com a imagem da função no ponto. Então, f é contínua em um ponto x igual a p. Observe que p é um ponto do intervalo I, que é o domínio da função f. Então, o ponto está no domínio da função agora. Ela é contínua se o limite da função, quando x tende ao ponto, é igual à imagem da função no ponto. Vou dizer que a função é contínua em um ponto quando o limite dela coincide com a imagem dela no ponto. Por exemplo,
Exemplo. Eu já sei calcular o limite dessa função aqui, sim ou não? Quanto é que dá o limite dessa função? 2. Certo? Agora, pergunta. Quanto é a imagem do 1 nessa função? É 1 mais 1 que é 2. Sim ou não? O limite não deu igual a imagem do ponto? Então eu digo que essa função f de x igual a x mais 1 é contínua em 1. Por quê? Porque o limite dela coincidiu com a imagem dela no ponto. E graficamente a gente percebe isso. Ó. O ponto 1 agora ele tem que estar no domínio da função. Ele está no domínio da função. O limite, quando eu me aproximo de um pela direita e pela esquerda, é 2. E a imagem da função no 1 também é 2. Então eu digo que essa função é contínua. Tudo bem? Naquele caso, não sei se vocês lembram aquele caso que eu coloquei assim, ó. Coloquei assim, f de x igual a x quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x é diferente de 1, e 3 quando x é igual a 1. Acho que foi isso. Aí o gráfico dela foi assim, ó. Porque eu sei que essa é equivalente a x mais 1 para x diferente de 1. O gráfico dela é assim, ó. Só que bem aqui no 1, a bolinha aqui, que seria no 2, ela é aberta. Aí ela assume o valor 3. X é igual a 1, o valor da função é 3. Tudo bem? Até aí? Pergunta: esta função é contínua em 1? Não. Por quê? Porque o limite dela, o limite da função f de x, quando x tende a 1, ele é igual a quanto? Quando x tende a 1, o limite é quanto? 2. E o valor da função no 1 é quanto? 3. Eles não são diferentes? Então a gente diz que f não é contínua em 1. Tá claro? Quando o limite coincide com a imagem da função no ponto, a função é contínua. Quando o limite é diferente da imagem da função no ponto, então a função é descontínua ou não é contínua no ponto. Tudo bem? E aí eu posso dizer que a definição de continuidade de função se encaixa nessas 3 condições. Primeiro, a função tem que estar definida no ponto. Eu só discuto continuidade de funções em pontos que estão no domínio delas. Se aqui, ó, se aqui fosse só a função, se fosse só a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, o gráfico dela seria assim, ó. Sim ou não? Se fosse só isso. Aí pergunta: faz sentido perguntar se a função f é contínua em 1? Sim ou não? Não, não faz sentido. Por quê? Porque o 1 não está no domínio dessa função. Eu só falo sobre continuidade quando o ponto pertence ao domínio da função. Se ele não pertencer ao domínio da função, eu não falo de continuidade. Tá claro? Tá bom? E aí, se o ponto estiver no domínio da função, se o limite da função existir, bota lá agora no slide, se o limite da função existir, e se o limite da função for igual à imagem da função no ponto, aí eu digo que a função é contínua. Tudo bem? Tá? E aí a gente vai ver que, por exemplo, uma função como essa, o que vocês acham? É uma função contínua? É.
Qualquer ponto que eu tomar domínio dela, o limite desse ponto vai coincidir com a imagem dela. Essa outra aqui é contínua? Aí não. Isso aqui o limite nem existe, né? Quando eu venho pela direita, o limite vai para 4. Quando eu venho pela esquerda, o limite vai para 1. Nem existe. Então não é contínua. Essa aqui é contínua em 0? Não. O limite aqui, quando x tende a 0, a gente vai ver que ele vai para mais infinito, vai lá para cima e para baixo aqui, para mais e menos infinito. E a imagem do 0 é 0. Então ela é descontínua em 0. Tá? Essa daqui é contínua em 4? Não. O limite dela vai para um número bem aqui, ó, um pouquinho maior que 0. E a imagem do 4 vai em 3. Então o limite é diferente da imagem, então ela é descontínua em 4. Tá bom? Mas a gente vai discutir isso com mais calma na aula que vem, tá bom? Por hoje tá bom. Treinem cálculo de limite e até a próxima aula, tá? Um abraço.